o básico de eletrocardiografia. Noções básicas de eletrocardiografia. Para que a gente entenda a respeito da parte elétrica do coração, a gente entender que esse é uma bomba e que, como qualquer bomba, ele funciona com uma parte elétrica. O estímulo elétrico no coração, ele nasce no ápice do coração. Lembrando que o coração ele é dividido em 4 cavidades, sendo as cavidades de cima a gente chama de átrios, e as cavidades de baixo, que são mais musculosas, a gente chama de ventrículos. Então a gente tem o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. O estímulo cardíaco elétrico, ele nasce no ápice do átrio direito, em fibras especializadas no nó sinusal e vão despolarizando até chegar à ponta do ventrículo direito. É muito importante que a gente saiba identificar as principais ondas do eletrocardiograma, porque assim será da agora, do início, até o fim do nosso curso. Olha, note que existe uma linha de base, que essa é a azul mais clarinha aqui. E nessa linha de base, tudo que está acima da linha de base a gente chama de positivo. O que está abaixo da linha de base a gente chama de negativo. A primeira onda que eu queria que a gente identificasse é a onda P. A onda P, ela representa a contração atrial. E ela é uma onda positiva, ou seja, acima da linha de base, que precede o QRS, e ela representa a contração atrial. Tudo que a gente vai falar de átrio, fibrilação atrial, taquicardia atrial, infarto atrial, tudo que é atrial vai ser algo referente à onda P ou próxima da onda P. Então, a gente não pode esquecer que a onda P representa a contração atrial. É muito importante. É tão importante que eu não vou ficar repetindo que a onda P representa a contração atrial. Mas você não completou, eu disse que onda P representa a contração atrial. Agora, como um coro, na igreja, a igreja junta, e de pé a igreja. Vamos lá. A onda P representa a contração atrial. Tudo que é átrio, a gente vai pensar em onda P, que é uma onda que ela é positiva, precede o QRS e ela representa a contração atrial. Você aprendeu. Onda P representa a contração atrial. Logo depois, a gente tem um complexo de 3 ondas, o QRS. O QRS representa a contração ventricular. Então, olha que a única onda positiva do QRS é a onda R. A onda negativa antes a gente chama de onda Q. A onda negativa depois a gente chama de S. E o QRS representa a contração ventricular. São os ventrículos que contraem. Quando existe a onda do QRS, as ondas do QRS, existe a contração ventricular. Então, isso é uma coisa importante que a gente vai falar lá na frente. E quantas contrações acontecem por minuto, a gente sabe quantos batimentos existem por minuto. Ou seja, a gente sabe identificar a frequência cardíaca. Então, o QRS representa a contração ventricular. A P representa a contração atrial. E o QRS é a contração ventricular. E uma outra onda, que é a onda T, que representa a repolarização ventricular. É como se fosse um reset para dar tempo do ventrículo encher. Ah, mas ela não parece com a onda P? Parece. Mas olha como ela é mais larguinha. Olha que ela não vem antes do QRS, ela vem depois do QRS. Então vai ser sempre assim. PQRS-T, onde P representa... Isso, repete comigo. Isso. Quanto mais você falar, mais fácil vai ser você aprender. P representa a contração atrial. O QRS representa a contração ventricular, sendo que a onda R é a única positiva do complexo. O negativo antes chama de Q e o negativo depois a gente chama de S.
e a onda T, que também é uma onda positiva, e ela sucede o QRS, depois do QRS, representa a repolarização ventricular. Ok? Muito bem, isso é muito importante. Então, a gente tem um esquema aqui. O estímulo elétrico, ele começa lá no nó sinoatrial, também chamado de nó sinusal, que fica no ápice do átrio direito. Ele vai despolarizando os átrios até que chega no nó átrio ventricular. Do nó átrio ventricular, ele despolariza pelas fibras de His e Purkinje, o sistema His-Purkinje, que mergulha nos ventrículos e despolariza os ventrículos. Então, quando existe a despolarização dos átrios, tem a contração atrial. Contração atrial a gente já sabe, é o quê? Onda P. E depois, existe a despolarização dos ventrículos e a ventricular. Depois existe um relaxamento, que é a repolarização ventricular, e os complexos todos vão se renovando. Então, P, QRS, T, volta. P, QRS, T e volta. E esse é o estímulo que vai acontecendo no coração. Tá certo? Ah, uma coisa que é muito importante. Existe um livro, e depois eu vou citar o livro, é o livro do professor Eduardo Andréa, que ele cita um anatomista que fala a respeito do sistema His-Purkinje, mas eles tentam falar isso de uma forma muito poética, chega a ser até engraçado. Olha o que ele fala. Olha se você não vai ficar arrepiado de tanta alegria de ouvir essa descrição. Acho que nem Machado de Assis falaria tão bonito assim. Ele fala assim, que o sistema His-Purkinje, olha isso, não, eu não estou inventando, ele fala assim, o sistema His-Purkinje é como uma espada encravada na carne dos ventrículos. Olha que bonito. O sistema His-Purkinje é como uma espada encravada na carne dos ventrículos. Isso me marcou tanto que eu gravei essa frase dele. Chega a ser engraçado, né? O cara quer ser um anatomista tentando ser poético. E o cara ser descritivo apenas, chega a ser engraçado, né? Então, nessa aula hoje, a gente vai avaliar os principais ritmos do eletrocardiograma e a frequência cardíaca. A gente vai saber calcular a frequência. Cara, isso vai ser muito legal, porque em alguns minutos você vai dominar isso, ó, rapidamente e com extrema facilidade. Presta muita atenção. Então vamos lá. O primeiro ritmo que eu queria falar é do ritmo mais normal que existe na clínica médica. É o ritmo mais normal da humanidade, que é o ritmo sinusal. A partir de agora, a gente tem que se acostumar a falar a respeito da forma como os cardiologistas falam com o eletrocardiografês. Então, você não vai falar qual é o ritmo do coração, você vai falar, o ritmo é normal. Não. Você vai falar, o ritmo é sinusal. A partir de agora, tudo que é normal quanto ao ritmo, você vai falar, não, não é normal, é sinusal. E aí, tudo tranquilo? Tudo sinusal, tudo tranquilo. Sinusal é normal. 80% das pessoas que estão vivas têm esse ritmo. Então, se você não sabe nada de eletro, a chance de você pegar um eletro num bolo lá de elétrons e você, sem olhar o eletro e falar que o ritmo é sinusal, a chance de você acertar é de 80%. Mas a partir de agora você já vai saber identificar um ritmo sinusal. O que é um ritmo sinusal? É um ritmo onde você identifica uma onda P positiva precedendo o QRS em D1, D2 e em AVF. D1, D2 e AVF. Quando a onda P ela é positiva em D1, D2 e AVF, o nosso ritmo é sinusal. Isso aqui é muito importante, porque daqui até o término do nosso curso, a grande maioria dos nossos elétrons vão ser elétrons com ritmo sinusal. Então você tem que decorar isso. As primeiras derivações que eu quero que você decore. D1, D2 e AVF, com onda P
positiva. Olha, a linha de base está aqui. A onda P ela é positiva. Precede o QRS. Aqui, ó, uma onda R grandona e uma onda S. Ah, mas eu não vejo a onda Q. Isso pode acontecer. Às vezes não dá para a gente ver mesmo, não. Então, olha só. Ó, uma onda P positiva precedendo o QRS em D1, D2 em AVF é um ritmo sinusal. Ah, ritmo normal. Não, você não vai falar ritmo normal. Você vai falar ritmo sinusal. Onda P positiva precedendo o QRS em D1, D2 em AVF. Aí o espertinho vai dizer para mim, mas Tiago, eu bem vi lá no guideline que tem mais outras derivações que tem que saber para decorar para falar que o ritmo é sinusal. É verdade. Mas, se a onda P for positiva em D1, D2 e AVF, o ritmo é sinusal. O que está lá na descrição lá do guideline, vão falar que a onda P tem que ser positiva em D1, D2 em AVF, negativa em AVR, mais menos em D1. Não decora isso, não. Decora que é positiva em D1, D2 e AVF. Confia em mim que vai dar certo. Ok? Ritmo sinusal. Onda P positiva precedendo QRS em D1, D2 e AVF. E outro ritmo que é muito, muito, muito comum é o ritmo de fibrilação atrial. O ritmo de fibrilação atrial, 3 a 5% da população mundial tem esse ritmo. Ah, parece que é pouco, mas isso é muita gente. É importantíssimo você saber identificar o ritmo de fibrilação atrial. E, Tiago, é atrial. O que a gente falou até agora de atrial? A primeira onda que a gente descreveu foi a onda P. Onda P representa a contração atrial. Mas o átrio na fibrilação atrial, ele não contrai de forma eficaz, ele fibrila. É como se estivesse tremendo, está fibrilando. Então, ele não contrai de forma eficaz. Se ele não contrai de forma eficaz, ele não faz uma contração atrial que a gente decorou. Se não faz contração atrial eficaz, não faz onda P. Então, a primeira coisa, e a gente não precisa decorar, é só entender. A fibrilação atrial não tem onda P. Você não identifica a onda P na fibrilação atrial. Por quê? Porque a onda P representa a contração atrial. E a gente já falou isso. Só que na fibrilação atrial, o átrio fibrila, ele fica tremendo. Então, você não identifica a onda P. E na fibrilação atrial, existe um ritmo que a gente chama de irregularmente irregular. O que é um ritmo irregularmente irregular? Aí vem alguém, professor, mas por que você fala que é irregularmente irregular? Por que você não fala que é só irregular? Porque se você falar que é só irregular, eventualmente, existem irregularidades que são regulares. Como assim? Por exemplo, se você tiver 2 ritmos normais e um errado, 2 normais e um errado, 2 normais e um errado, esse ritmo está irregular. Então você está vendo que a cada 2 normais tem um errado? Se isso acontecer, você está tendo uma irregularidade, porém regular. Na fibrilação atrial, isso não é respeitado. É uma irregularidade irregular. Olha a distância entre esse QRS e esse daqui, ó. Dá mais ou menos uns 3 dedos se você botar o seu dedo na tela. Olha agora a distância daqui para cá. Faz a metade dessa distância daqui, não é? Olha, aqui, ó, grandão, aí pequenininho, aí pequenininho. Ih, aqui é menor ainda, aí aumenta de novo. Ih, aumentou de novo. Tá vendo? Tá muito irregular. Uma irregularidade irregular. Só que você não consegue identificar facilmente a onda P. Pô, será que é esse daqui? Será que é esse daqui? Não sei. Será que é isso? Isso. Ih, ó, que acha que é onda P, hein? Não sei. Ih, não tá bem marcado. Então você não identifica a onda P, e é um ritmo irregularmente irregular. Olha, é importante você tentar identificar a onda P e a regularidade do QRS na mesma derivação. Olha, aqui é o D2, aqui é o D3, aqui é o AVF. Olha como é que é irregular. Olha como você não identifica a onda P. Então, para você identificar a fibrilação atrial, você não identifica a onda P e o ritmo ele é irregularmente irregular. Na verdade, lá na frente a gente vai ver que tem uma exceção ao ritmo da fibrilação atrial para ela ser irregular. Existe um caso onde a fibrilação atrial ela é regular.
Mas esquece isso, lá na frente que vai voltar. Grave que ritmo de fibrilação atrial é sem a onda P e você tem um ritmo irregularmente irregular. Então, para o cálculo da frequência cardíaca, como é que a gente vai fazer? A gente vai ver a distância entre um QRS e outro, e a gente vai ver quantos quadradões tem entre esse QRS e outro, na mesma derivação. Por exemplo, se na mesma derivação você tem um QRS, e aí depois 3 quadradões você tem outro QRS, aí a sua conta vai ser 300 dividido por 3. Aí acaba a parte da eletro, e agora é a parte difícil, que é a parte da matemática. Dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 100. Excelente, perfeito. Se for entre um QRS e outro, se forem 4 quadradões, vai ser 300 dividido por 4. Aí vai dar 75. Beleza? Lembrando que cada quadradão tem 5 quadradinhos. Você pode calcular a frequência cardíaca também dividindo 1.500 pelo número de quadradinhos. Só que, pare e pensa comigo. Você dividir 1.500 pelo número de quadradinhos, às vezes dá meio quebrado. Tipo, 1.500 dividido por 17. Fica meio difícil você fazer essa conta. E aí, o ideal é você fazer a conta com 300 pelo número de quadradões. Eventualmente, isso não dá muito certo, não fica tão exato, não. Mas tem como você ter uma noção. O que não dá é, por exemplo, a frequência cardíaca do paciente é 42 e você falar que ele está com 180 de frequência. Agora, a frequência dele é 42, você fez as contas lá, deu 40, ou então deu 45, tranquilo, entende? Você está muito próximo do valor normal. O que não pode é você falar extremos. Você fez a conta lá, aí a frequência deu 100. Aí, na verdade, a frequência do doente era 280. Aí não pode. Quer dizer que você fez uma conta muito errada. Então, você mensurou errado o número de quadradões. É claro que quando você faz com o número de quadradinhos, fica muito mais exata a sua frequência cardíaca. Então, cada quadradão tem 5 quadradinhos. Então, faz a conta com um mais fácil, que é RS e outro. E aí você vai ver quantos quadradões tem e vai dividir 300 pelo número de quadradões. De onde que vem esses números de 300 e 1.500? Olha, cada quadradão tem 5 quadradinhos, tá vendo? 300 vezes 5 dá 1.500. Então é por aí o corte que você faz quando se simplifica. Mas é de acordo com a velocidade do papel, que é 25 milímetros por segundo. E cada 15 quadradões tem 3 segundos. Enfim, faz essa conta. 300 dividido pelo número de quadradões vai dar frequência cardíaca. Lembrando que a frequência cardíaca normal está entre 50 e 100. Abaixo de 50, a gente chama de bradicardia. Acima de 100, a gente chama de taquicardia. Ok? Vamos treinar? Então, vamos treinar. Primeiro exemplo de eletro aqui. Olha, a gente vê. Calma, você vai ver, agora parece difícil, mas daqui a pouco isso vai ser simples e claro como um rio. Estou tentando ser poético igual nosso amigo lá, mas não consigo ser poético assim igual a ele, não. Vamos fazer o cálculo da frequência cardíaca. Ó, então vamos contar aqui, ó, tem um quadradinho aqui, tivesse aqui em cima da linha. Ó, então vamos lá. Um quadradão, 2 quadradões, 3 quadradões, 4 quadradões, 5 quadradões, 6 quadradões. Ih, ficou faltando um aqui. Ah, mas já tem um a mais aqui. Se você chamar tudo para frente, vai ficar tudo aqui em cima. Aí dá 6 quadradões, não é? Olha aqui, ó. Cada quadradão tem 5 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Igual eu tinha falado. Então, a distância entre um QRS e outro deu 6 quadradões. Agora que é a parte difícil, né? Fazer a conta. 300 dividido por 6 dá isso. Dá 50 batimentos por minuto. Ok? Então, primeiro cálculo da frequência cardíaca aqui. Vamos treinar aqui embaixo? Então, vamos aqui, ó. Entre um QRS e outro, eu conto quantos quadradões tem. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradões. 300 dividido por 5 dá 60 batimentos por minuto. Ok? Viu como é que é fácil? Então, vamos continuar. Qual que é a frequência cardíaca aqui? Escolhe qualquer lugar, qualquer derivação.
Vamos escolher esse daqui, que é o D2 longo. Aqui, ó. Esse aqui é um elétron de 12 derivações, 12 leads, que a gente diz, em inglês é lead. Ó, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Do V1 até o V6, é o que a gente chama de das precordiais. São aquelas que ficam aqui na frente do peito. D2, D3, AVR, AVL, AVF são aquelas que ficam nos membros superiores e membros inferiores, ok? E aqui é uma derivação longa, que a gente chama de D2 longo. É esse daqui, ó. É o D2, tá longo, por isso que o nome é D2 longo. Então vamos olhar no D2 longo, fazer o cálculo da frequência cardíaca. Entre um QRS e o outro, eu vou dividir 300 pelo número de quadradões. Ó, um quadradão, dois quadradões, três quadradões, quatro quadradões. 300 dividido por 4 dá 75. Olha lá, ó, 75 batimentos por minuto. Então vamos laudar? Então vamos lá, vamos laudar. Olha, primeira coisa que a gente lauda quando a gente vê um elétron, que a gente falou foi o ritmo. Isso, a primeira coisa é o ritmo. O ritmo. O principal ritmo que a gente aprendeu é qual? É o ritmo sinusal. Quando que um ritmo é sinusal? Quando tem uma onda P que precede o QRS em D1, D2 e em AVF. Tá vendo aqui? Ó? Por isso que eu botei no exemplo lá, ele em formato de L. Porque aqui você vai olhar também em formato de L. Ó. Aqui, ó, D1, D2 e AVF. Ó, D1, onda P positiva precedendo QRS. D2, onda P positiva precedendo QRS. AVF, onda P positiva precedendo QRS. Quando é assim, é porque o ritmo ele é... Opa! E depois o cálculo da frequência cardíaca, que eu vejo o quê? Eu vejo 300 e divido pelo número de quadradões. Aqui, ó, entre esse QRS e esse daqui, ó, um quadradão, dois quadradões, três quadradões, quatro quadradões. 300 dividido por 4 dá 75 batimentos por minuto. É um elétron normal. Ok? Então vamos treinar. Olha aqui. Esse daqui também é um elétron de 12 derivações. Primeira coisa que a gente analisa quando vê um elétron é o... Que ritmo é esse? Aqui, ó, tem uma onda P positiva precedendo o QRS em D1, D2 em AVF. Então, o meu ritmo ele é um ritmo sinusal. Beleza. E depois, o cálculo da frequência cardíaca. O cálculo da frequência cardíaca, na mesma derivação, a gente conta quantos quadradões tem entre um QRS e outro. Vamos ver aqui quantos quadradões tem? Então, olha só. Vamos desprezar, vamos aqui olhar o D1. Vamos desprezar esse pedacinho daqui e esse pedacinho daqui. Vamos contar só quadradão. Ó. Um quadradão, dois quadradões, três, 4, 5, 6, 7 quadradões. Mais metade daqui, 7,5. Mais metade daqui, 8. Então, no total, tem 8 quadradões. Ó. Meio, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, mais meio, 8. 8 quadradões entre um QRS e outro. Então, vai ser 300 dividido por 8. 300 dividido por 8 vai dar 37,5. Vamos dizer que deu 38? Beleza. 38 batimentos por minuto. Ora, 38 está abaixo de 50. Se está abaixo de 50, é uma bradicardia. Que tipo de bradicardia? Sinusal. Ok? Olha o laudo saindo. Aí o espertinho diz: poxa, doutor, mas eu olhei e contei aqui embaixo, deu 4. Por que aqui embaixo deu 4 e lá em cima deu 8? Porque aqui, tá vendo aqui, ó, N25, ele rodou aqui em cima o papel a 25 milímetros por segundo, com um tamanho de QRS N. Aqui, ó, o tamanho do QRS é metade desse, que a gente chama de N sobre 2. Ele optou por fazer assim, para caber mais QRS na linha de papel. E a velocidade, ele reduziu a metade, tá vendo? Então, se você for fazer o cálculo aqui, você tem que dividir por 2, porque aqui era 25. Aí dividir por 2 deu 12,5, ficou assim. Então, esquece essa linha de base aqui. Calcula com
a velocidade do papel normal, com ln, e a velocidade é 25 milímetros por segundo. Então, o ritmo é sinusal, porque tem uma onda P precedendo o QRS em D1, D2 em AVF. Você tem 8 quadradões entre um QRS e o outro, 300 dividido por 8 dá 37,5, a gente arredondou para 38. Como está abaixo de 50 a frequência cardíaca, a gente chama de bradicardia sinusal. Vamos ver isso daqui? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz quando olha um eletro é identificar o ritmo. Muito bem. Então, vamos tentar achar esse ritmo que é. Primeira coisa é ver se antes de D1, D2 em AVF eu consigo identificar a onda P. Olha, em D1 eu não consigo identificar a onda P, não. Em D2 também não. E em AVF eu fico na dúvida, será que isso aqui é onda P? Mas o que tem aqui não tem? Ora, não identifico onda P. Aí eu olho aqui o D2, o V5, olha como ele está longo esse V5. Dizendo V1 longo, D2 longo. Olha aqui, ó. Essa distância aqui é grandona. Essa distância aqui ó, é pequenininha. Aí aqui é menor ainda. Aí depois aumenta. Tá um ritmo muito irregularmente irregular. Quando o ritmo está irregularmente irregular e eu não identifico onda P, é porque é um ritmo de fibrilação atrial. Excelente, excelente. E aí a gente tem que calcular a frequência cardíaca. Então, muita atenção. O cálculo da frequência cardíaca em qualquer ritmo que seja irregular é um pouquinho diferente daquele que a gente já estava fazendo o cálculo, que era 300 pelo número de quadradões. Como é que a gente faz esse cálculo? É muito simples. A gente tem que saber que a cada 15 quadradões, a gente tem 3 segundos. A gente vai fazer uma regra de 3. Se a gente sabe quantos QRS acontecem em 3 segundos, se a gente multiplicar 3 segundos por 20, vão dar 60 segundos. E 60 segundos é 1 minuto. Então, se eu souber quantos QRS acontecem em 15 quadradões, que são 3 segundos, se eu multiplicar por 20, eu vou saber quantos QRS acontecem em 1 minuto. Não são batimentos por minuto? Isso, a gente acha a frequência cardíaca. Só que nesse caso, a gente vai fazer o cálculo da frequência cardíaca média. Então a gente tem essa forma. Olha, a cada 15, aqui não é Qzinho não, é Qzão. 15 quadradões são 3 segundos. Se eu souber quantos QRS tem em 3 segundos, é só multiplicar por 20. Então deixa eu botar uma bolinha azul aqui, ó. Nesse primeiro quadradão aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó. Então, ó, essa aqui é a distância de 3 segundos. Em 3 segundos, eu tenho 1, 2, 3, 4 QRS. Se eu tenho em 3 segundos 4 QRS, em 60 segundos eu só fazer regra de 3. Eu vou ter 80 batimentos por minuto. É só multiplicar por 20 o quantos QRS você achou em 3 segundos. Calma, parece complexo, mas não é. É só lembrar que a cada 15 quadradões são 3 segundos. E se você quer saber em 60 segundos, que é 1 minuto, é só multiplicar por 20. Beleza? Então, deu uma frequência de 80 batimentos por minuto. 4 vezes 20 dá 80. Então, ritmo de fibrilação atrial com uma frequência de 80 batimentos por minuto. Ok? Vamos treinar mais? Vamos. Ó, vamos ver esse eletro aqui. Bem um eletro de 12. Vamos olhar lá. Em D1, em AVF, eu não identifico muito bem, não. Acho que aqui é P, eu não sei se aqui é, se não é, tá meio esquisito. Vejo que realmente irregular. Olha essa distância aqui, dessa distância de cá, é diferente, era para ser regularzinho, era para ser tudo igual. Olha como é que. Então, é um ritmo irregularmente irregular, portanto, sem onda P, é um ritmo de fibrilação atrial. E aí o cálculo da frequência cardíaca. A gente vê quantos quadradões tem, os QRS tem 15 quadradões e multiplica por 20. É aquele cálculo que a gente tinha visto. Então, vou botar a bolinha aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A outra vai estar aqui, ó. Então tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em 3 segundos eu tenho 6 QRS. Em 1 minuto é só multiplicar por 20. Então eu tenho 120 batimentos por minuto. Ora, a frequência cardíaca está acima de 100. E quando a gente está na fibrilação atrial, a gente não fala que é uma fibrilação atrial taquicárdica. A gente fala que tem uma alta resposta ventricular. É uma nômina que a gente usa. Então a gente vai falar que é uma frequência, é uma fibrilação atrial de alta resposta ventricular. Quando você tem taquicardia na fibrilação atrial, você não fala que é uma fibrilação atrial taquicárdica. Você fala que ela tem uma alta resposta ventricular. É assim que a gente vai começar a laudar quando for fibrilação atrial. Vou treinar mais. Ó, vamos ver esse eletro aqui. Primeiro, quando vem um eletro é o ritmo. A gente olha lá o D1, D2 e o AVF, eu identifico uma onda P que precede o QRS em D1, D2 e em AVF. Aqui é a onda P, ó. RS, onda T. P, QRS, T. Onda P, que precede o QRS em D1, D2. Olha aqui o D2 aqui, ó. Onda P, onda P, onda P. Aqui é T. T de tatu. Aqui é P de pato. T de tatu. P de pato. E no AVF, também D1, D2 e AVF. Onda P precedendo o QRS, o ritmo ele é sinusal. Vamos fazer o cálculo da frequência cardíaca? Vamos lá. Olha. Vamos olhar esse D2 longo aqui, ó. Entre um QRS e o outro, vamos ver quantos quadradões tem. Ó, um quadradão, 2 quadradões e meio. Então vai ser 300 dividido por 2,5. Fica meio difícil fazer conta assim. Mas faz a conta comigo assim, ó. Se fosse 2 quadradões, seria 300 dividido por 2, que daria 150. 3 daria 300 dividido por 3, que daria 100. Então a minha frequência cardíaca não está no 2,5, está na metade, entre 150 e 100. 150 e 100. 125. Isso. Então minha frequência é de 125. Ora, frequência cardíaca de 125, ela é maior do que 100. Então é uma taquicardia. Que tipo de taquicardia? Sinusal. Ok? Então o ritmo ele é sinusal, porque a onda P é positiva em D1, D2 e AVF. A frequência cardíaca que a gente calculou, que são 2 quadradões e meio entre o QRS e o outro, vai ser 300 dividido por 2,5, vai dar 125, taquicardia sinusal. Vamos ver esse eletro aqui. Olha. A primeira coisa que a gente identifica é o ritmo. Beleza. O ritmo, que ritmo é esse? Onda P precedendo o QRS em D1, D2 e em AVF. Então, o ritmo ele é um ritmo sinusal. Ó, onda P, QRS, T. P, QRS, T. P, QRS, T. Então, tem onda P precedendo QRS em D1, D2 e em AVF. Então, meu ritmo é um ritmo sinusal. E depois a gente faz o cálculo da frequência cardíaca. A gente divide 300 pelo número de quadradões entre um QRS e o outro. Vamos calcular aqui, que está em cima da linha. 1, 2, 3 quadradões. 3 quadradões. 300 dividido por 3, 100 batimentos por minuto. Ok? Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Primeira coisa que identifica quando vê um eletro é o ritmo. Que ritmo é esse? Olha, eu tenho uma onda P. Essa aqui está mais achatadinha, mas aqui, olha a onda P aqui. Ó. P, onda P, precedendo o QRS em D1. Olha a onda P aqui, ó, D2. E o AVF tem uma onda P aqui, bem achatadinha aqui, ó. Então, meu ritmo é um ritmo sinusal. E o cálculo da minha frequência cardíaca? É só eu ver a distância entre um QRS e outro. Vamos ver a distância entre um QRS e outro? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 300 dividido por 6 vai dar batimentos por minuto. Está no limite. No limite, você pode até falar que tem uma bradicardia sinusal. Eu nem botei aqui, mas você pode dar essa nomenclatura sim. Vamos ver aqui esse outro exemplo.
primeira coisa que a gente identifica quando vê um elétron é o ritmo. Olha, onda P precedendo QRS em D1, D2 e em AVF, ritmo sinusal. E o cálculo da frequência cardíaca? Vamos ver entre um QRS e o outro quantos quadradões tem. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 300 dividido por 4 dá 75 batimentos por minuto. Ok? Vamos ver outro exemplo? Olha, aqui, ó. Eu tenho a primeira coisa que eu tenho que analisar é o ritmo. O ritmo. Olha, antes de D1, D2 e em AVF. Ah, mas AVF eu não vejo muito bem. Mas olha, em D2 eu vejo. Em D1 eu vejo. Poxa, provavelmente é porque o ritmo ele é um ritmo sinusal mesmo. E o cálculo da frequência cardíaca? Vamos ver quantos quadradões tem entre o QRS e o outro aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 300 dividido por 4 dá 75 batimentos por minuto. Ok? Então, gente, essa daqui é a nossa primeira aula. E eu espero que ao final dela você tenha a ideia e a noção do ritmo sinusal, do ritmo de fibrilação atrial, do cálculo da frequência cardíaca, saber identificar as principais ondas do eletrocardiograma, a onda P, que representa a contração atrial, o QRS, que representa a contração ventricular, a onda T, que representa a repolarização ventricular, saber que o QRS representa a contração ventricular e a onda T a repolarização ventricular. Tudo que a gente fala de átrio, a gente fala de onda P. Lembrar que o ritmo sinusal, como a gente treinou abundantemente, é aquele da qual você, que é o ritmo normal, que você identifica a onda P positiva precedendo o QRS em D1, D2, em AVF. A onda o ritmo de fibrilação atrial é aquele que você não identifica a onda P e que o ritmo ele é irregularmente irregular. No cálculo da frequência cardíaca, você divide 300 pelo número de quadradões ou 1.500 pelo número de quadradinhos. Quando o ritmo for irregular, a cada 15 quadradões são 3 segundos, você vê quantos QRS tem em 3 segundos, e você calcula uma média da frequência cardíaca. A frequência cardíaca média é só multiplicar por 20. Tá certo? Então, caso você tenha alguma dúvida, você pode colocar no fórum para a gente discutir. Fico à disposição, tá certo? Um grande abraço a todos.